Eu gosto de sempre estar falando sobre essas demandas de consultoria, essas demandas do que o nutricionista pode estar fazendo, né, nessa área de consultoria em serviço de alimentação. E fico muito feliz que tem alguns rostinhos que eu não conheço, né? Então, é uma forma da gente se conhecer ao longo dessas lives. Coloquem para mim nos histories, coloquem para mim assuntos que vocês também querem que eu comente, que eu faça, que eu fale nessas lives. Então, é uma forma também da gente estar se comunicando. Divulga essa live com alguns colegas dessa área de serviço de alimentação, dessa área de nutrição, para a gente poder estar abrangendo mais pessoas dessa área de nutrição que querem trabalhar com consultoria. Vamos falar sobre consultoria? Eu não sei se todo mundo me conhece, eu vi aqui alguns rostinhos novos e eu quero aqui me apresentar. Meu nome é Irene Pessoa, eu sou nutricionista e consultora em serviço de alimentação há mais de 15 anos e também sou mentora de nutrição para alguns profissionais, para alguns colegas da profissão que desejam aprofundar, que desejam aprender mais sobre o assunto de consultoria, esses assuntos que abordam a alimentação coletiva. Eu também sou mentora e também sou preceptora, sou professora da área de alimentação coletiva nos estágios curriculares, no estágio curricular de alimentação coletiva. A minha vida toda foi pautada, eu sempre gostei de trabalhar com a área de alimentação coletiva. Nunca gostei muito de trabalhar com a área de clínica, gosto um pouco da área de saúde pública, mas a minha área, a minha paixão é a área de alimentação coletiva. E como consultora, né, trabalhando há mais de 15 anos nessa área de serviço de alimentação, eu quero mostrar para vocês o que eu quero apresentar para vocês como estagiários, né, como profissionais da área de serviço de alimentação, profissionais de nutrição, quais são as demandas que a consultoria em serviço de alimentação pode estar trazendo para vocês? Quais são as demandas que o serviço de alimentação tem para o profissional de nutrição? Então, existem alguns serviços que a gente pode estar oferecendo para o serviço de alimentação que são muito demandados e que a primeira coisa que eu oriento vocês como profissional, eu gostaria só de dar esse parêntese antes de falar de demanda, que vocês tenham conhecimento técnico, tá certo? Então, eu vou falar algumas demandas que a gente pode fazer até de forma remota, mas a primeira coisa que eu tenho o dever de falar para vocês, profissionais de nutrição, busquem conhecimento técnico, busquem se aperfeiçoar para vocês prestarem o melhor serviço possível para esses restaurantes que estarão te demandando. Então, vou falar de algumas demandas, mas não se proponham a fazer esses tipos de serviço sem vocês terem conhecimento técnico. Não façam isso. Vocês, como profissional de nutrição, vocês vão estar prestando serviço, então vocês vão ter o boca a boca desses restaurantes, o boca a boca desse serviço de alimentação, falando do seu serviço. Então não adianta vocês estarem prestando um serviço que vocês não têm conhecimento, ok? Um puxão de orelha, mas também uma dica de uma pessoa que quer o bem de vocês, para vocês não estarem fazendo serviço de alimentação, não estarem fazendo consultoria em serviço de alimentação e queimando o filme. Fechou? Principais. Boa tarde. Busco o MQ Medeiros quer dominar as fichas técnicas, pois você está na live correta. Você falou comigo num post. Para dominar as fichas técnicas, eu tenho um curso de fichas técnicas. E eu vou falar de fichas técnicas aqui. Fala também comigo no direct. A gente vai ter o nosso Black Friday na sexta-feira. Nós temos um grupo para a gente ter descontos dos nossos cursos. E um dos meus cursos, um dos mais lindos de todos, é o curso de fichas técnicas, tá certo? Fala comigo no direct depois do history, depois da live, fechou? Tá bom? A gente tem um curso de fichas técnicas fantástico. Modéstia à parte, é o melhor do mercado. Tá bom? Bem, já que nós estamos falando de demandas dos serviços de alimentação, demandas das consultorias em serviços de alimentação, eu vou iniciar com a primeira demanda. Fechou? Primeira demanda, fichas técnicas. As fichas técnicas sempre foi um serviço muito demandado pelos serviços de alimentação. Ela aumentou um pouco mais
na pandemia, certo? Por que que ela aumentou um pouco mais na pandemia? Porque como os restaurantes precisaram, logo naquele boom da pandemia, ficar utilizando de plataformas de delivery, essas plataformas de delivery, elas têm um custo muito alto, né? Ela tem um custo enorme para quem está colocando os seus produtos, restaurantes que estão colocando seus produtos na plataforma de delivery. Os restaurantes chamaram a gente, né? Demandaram a gente para fazer as fichas técnicas para eles saberem se eles entravam ou não nessa plataforma. Mas hoje, depois da pandemia, essa é uma das maiores demandas dos serviços de alimentação. E que o que é bacana para a gente, que é nutricionista, que é profissional da área de alimentação, conhecer, saber como fazer as fichas técnicas, é porque é um serviço que tem um ticket médio muito alto para a gente. Ao contrário de fazer outros serviços que são um pouco mais, que tem um ticket médio um pouco menor, as fichas técnicas, elas são um serviço que nós nutricionistas ganhamos muito bem para elaborar. Mas a gente ganha muito bem porque também é um serviço que demanda um certo trabalho e também um certo conhecimento. Então, as fichas técnicas, no meu ponto de vista, é uma das maiores demandas que os serviços de alimentação estão trazendo para nós nutricionistas, e cabe a nós nutricionistas termos conhecimento técnico para fazer uma elaboração adequada. Tanto é que eu coloco muita coisa, muito conteúdo sobre ficha técnica no meu Instagram, e é orientando vocês a não fazerem erros que são muito comuns quando vocês estão elaborando ficha técnica. Hoje eu coloquei até um history meu, que é um history de uma aluna, em um dos meus locais de estágio, nos estágios curriculares que eu participo, erros grotescos que as pessoas cometem, às vezes elas não entendem muito bem, e que no final faz até a ficha técnica, mas uma ficha técnica totalmente errada, com um custo da preparação totalmente errada. E a gente tem que entender que a ficha técnica para um empresário, a ficha técnica para um proprietário de um restaurante é uma ferramenta de tomada de decisão. Se eu faço uma ficha técnica inadequada, ela não é fidedigna, a tomada de decisão que o proprietário pode ter pode ser que cause prejuízos para o restaurante. O restaurante pode fechar, o restaurante pode entrar numa situação delicada econômica. Então, a ficha técnica como uma ferramenta de tomada de decisão tem que ser feita de forma fidedigna e correta. Se você não tem conhecimento de elaborar a ficha técnica, se você não tem conhecimento para elaborar essa ferramenta, não faça. E o bacana da ficha técnica, além de ser um serviço que você, nutricionista, que você, profissional de serviço de alimentação, pode fazer para ganhar mais, porque tem um ticket médio alto, o bacana é que elas podem ser feitas de forma remota. Sim, eu posso fazer fichas técnicas de forma remota, por sinal, estou fazendo fichas técnicas de forma remota até para um cliente. Isso é tranquilo. Logo, eu posso ter clientes de todos os lugares do Brasil. Quem sabe do mundo, vai? Mas você tem que entender a formulação dessa ficha técnica. Então, você tem que entender que você tem que passar para a pessoa que está te dando os dados, você tem que explicar muito bem que a primeira coisa é que tudo tem que ser pesado, e depois você tem que falar sobre alguns outros dados, como, por exemplo, rendimentos. Então, para fazer a ficha técnica, dá para fazer de forma remota, sim, mas você tem que orientar muito bem essa pessoa que está te dando esses dados das fichas técnicas. Algumas pessoas perguntam para mim se as fichas técnicas podem ser feitas se tem um sistema. Eu não utilizo o sistema. As minhas fichas técnicas são calculadas em Excel. Eu tenho até um curso para cálculo de fichas técnicas por Excel. Então, eu organizo via Excel tudo que eu preciso para que essa ficha técnica seja montada a partir da realidade daquele serviço de alimentação, e no final eu mando o Excel para esse cliente com todos os dados, custos e lucro bruto para esse cliente, para ele aí fazer a tomada de decisão, para ele fazer mudanças de preço, para ele observar se ele vai retirar determinado produto. Às vezes as fichas técnicas orientam o proprietário a retirar determinado produto, enfim.
a gente consegue fazer esse trabalho e deu para fazer ao longo desses 2 anos de pandemia que a gente ficou em casa. Eu estava até grávida, então assim, deu para fazer fichas técnicas de forma remota, tranquilamente, organizando e organizando essas fichas técnicas junto ao proprietário para ele fazer a correta tomada de decisão. Dá para fazer isso e o melhor é a ficha técnica ser, sim, um serviço demandado com alto ticket médio. Então, vale a pena aprender ficha técnica. Outra demanda para consultoria em serviço de alimentação se chama rotulagem nutricional. E o mais interessante dessa questão da rotulagem nutricional é que a gente mudou de RDC, né? A legislação mudou, agora a estrutura da rotulagem nutricional é outra. Dessa forma, muitos clientes estão chegando para a gente para fazer a mudança da rotulagem nutricional, que antes daqueles produtos deles eram aquela rotulagem baseada na 360, na 359, e hoje a gente tem uma nova RDC para rotulagem nutricional. A nova rotulagem nutricional tem a identificação do produto, a identificação de forma frontal. Para alguns produtos, a gente vai dizer se ele é rico em gordura, rico em açúcar, rico em sal, né? E a gente vai ter, na parte que a gente era acostumada a fazer de tabela nutricional, a gente vai ter duas tabelas para a gente preencher. O que antes era apenas uma tabela para rotulagem nutricional. Algumas pessoas disseram que essa tabela, né, essa nova tabela nutricional se tornou mais acessível, mais fácil da pessoa que está lendo o rótulo, né, desse cliente, dessa pessoa que vai consumir esse alimento, entender o que compõe aquele alimento. Eu vou dizer sinceramente para vocês que eu acho que a tabela nutricional não se tornou mais fácil para ser compreendida. Certo? Eu acho que vai ser compreendido porque a gente vai ter essa explicação, essa informação frontal, se ele é rico em gordura, açúcar e sódio. Acho que só isso. Mas nós que estamos fazendo a rotulagem nutricional nova, nós vamos ter trabalho em dobro. Nós vamos fazer cálculo de porção e cálculo para 100 gramas de produto. E nós também iremos fazer novos cálculos, porque os antigos parâmetros da 359, eles mudaram. Eles mudaram para gordura, mudaram para proteína, mudaram para carboidrato. Então, assim, a gente vai ter novas mudanças e novos cálculos que antes a gente era acostumada com a 359 e agora a gente vai ter outras mudanças. Então, quando eu falo de rotulagem nutricional como demanda para serviço de consultoria, ela é uma grande demanda por conta dessa mudança também de legislação. Então, você vai ter como nutricionista muitos clientes que estarão indo até você, que estarão te chamando para fazer essa nova rotulagem nutricional dos produtos. Lembrando que a nova rotulagem nutricional ela vai ser exigida para as pessoas que já têm produtos no mercado. Os novos produtos têm até 1 ano para se adequar. Então, o que está acontecendo é que essas empresas que já têm produtos no mercado já estão chegando para nós, nutricionistas, e pedindo essa nova rotulagem nutricional. Leiam bem, a nova RDC, ela também tem uma orientação técnica muito bacana, porque existe um novo parâmetro que você tem que colocar, que é a questão de açúcar adicionado, porque a partir desse açúcar adicionado que você vai dizer se aquele alimento é rico em açúcar. Então, estudem bem essa nova rotulagem nutricional, leiam bem. Eu li bastante essa nova rotulagem, porque sim, você vai ser muito demandado para isso. E a questão de porção, ela praticamente não mudou, né? Eu estou falando da 360, praticamente não mudou. Então, em relação a valores a ser cobrados, vocês vão entrar no nosso sindicato, que tem todos esses valores para vocês estarem seguindo as orientações legais para vocês cobrarem por rotulagem nutricional.
não mudou, a demanda sempre vai acontecer, que é a questão da implantação das boas práticas. Os restaurantes, e até conversei com uma colega minha, vigilante sanitária, os restaurantes, eles precisam seguir, segundo a RDC 216, eles precisam ter as boas práticas implantadas. Eu gosto de falar sobre a questão de boas práticas. O que são boas práticas implantadas? As boas práticas implantadas, eu falo que são 3 pontos que você tem que observar. Primeiro é, se toda a documentação que é obrigada por lei, ela está em dia. Então, se o restaurante tem manual de boas práticas e POPs, se todos aqueles documentos que, segundo a RDC, fala em registro, se todas essas obrigações de registro estão em dia, então a lei vai falar de vários pontinhos, e hoje eu estava até com a aluna lendo, vários pontinhos que fala, tem registro disso? Tem registro? O que a lei falar ou pedir como registro é um documento. Então, a vigilância, ela vai ver se a questão de registros, de documentos, estão em dia. Então, você vai ajudar a implantar as boas práticas no serviço de alimentação quando os documentos estão em dia. E você vai ver todos os documentos que são necessários no serviço de alimentação. E a depender do serviço de alimentação, a depender da complexidade do restaurante, eu vou ter mais documentos que um restaurante mais simples. Um outro ponto para dizer que as boas práticas estão implantadas é se todos aqueles pontos da legislação, eles estão sendo respeitados. Por exemplo, se o piso está tal qual a lei está mandando, se o teto está tal qual a lei está mandando, se os móveis, se os utensílios, se o recebimento do alimento, a preparação, está tal qual a lei está mandando. Então, para eu ser um excelente consultor em serviço de alimentação e para eu trabalhar com serviços de alimentação na parte de implantação das boas práticas, veja bem, eu preciso saber de cabo a rabo a RDC 216. Eu preciso ler e preciso entender o que a lei está pedindo. E a lei, como eu falei agora para você, está pedindo questões estruturais, questões de preparo, questões de recebimento, de armazenamento, de exposição e também está pedindo documentos. Então, você tem que saber essas duas coisas. E eu, como consultor, vou implantar documentos, vou ficar de olho nos documentos, que vão variar por complexidade de serviço de alimentação, e eu vou também organizar o meu serviço de alimentação seguindo os pontos da RDC 216. E o bacana, gente, quando vocês fizerem isso, sejam muito coerentes, tá bom? Muitas vezes, quando eu trabalhava em serviço de alimentação, quando é nutricionista 40 horas, a minha proprietária perguntava assim: Irene, determinar o fardamento do sushi man tem que ser obrigatoriamente branco? A lei, a RDC 216, por exemplo, não fala em cor. Então, eu não poderia ser incoerente nesse sentido. E eu falava para a proprietária, a lei não fala em cor. E ela queria o fardamento do sushi man vermelho e preto, vermelho e branco, para lembrar a bandeira do Japão. Então, a lei não fala em cor branca. E daí, é nesse ponto que você tem que se aprofundar na leitura da RDC 216. Os proprietários vão perguntar coisas para você e você vai ter que ter ciência baseado na lei. Outra pergunta que ela queria colocar, por exemplo, na área de sushi, era as cerâmicas do sushi bar, ela queria vermelha com detalhes pretos e brancos. Enfim, bandeira do Japão. Pode. A lei não fala que o azulejo tem que ser, a cerâmica tem que ser de cor branca. Entenderam? Então, tem que ser essa parte de revestimento, piso, parede, tem que ser de material liso, permeável, lavável, que esteja em bom estado de conservação, que não tenha bolores, que não tenha descascamento. Isso que a lei fala.
A lei não fala cerâmica, a parede só pode ter uma cerâmicazinha branca, não pode ser vermelha nem preta. Entenderam? Daí a sua responsabilidade em entender a RDC 216. A sua responsabilidade, que vai fazer consultoria em serviço de alimentação, na parte de implantação de boas práticas, que tem uma demanda medonha, porque todo serviço de alimentação precisa ter as boas práticas implantadas. Você precisa saber a RDC 216. Você precisa ler e entender essa legislação. Então, nesse sentido, o que tiver na RDC 216, o restaurante precisa ter implantado. De estrutura física, de equipamentos, móveis, utensílios. De estrutura física, de equipamentos, móveis, utensílios e recebimento, armazenamento, pré-preparo, exposição. Tudo isso precisa estar implantado. E por fim, quando você for fiscalizado, quando você for auditado pela vigilância sanitária ou por qualquer outra empresa de auditoria, eles vão naquele momento ver a sua empresa na prática, o seu serviço de alimentação na prática. Então, eles vão ver se tudo está armazenado adequadamente etiquetado, vão pedir vão ver se os teus manipuladores, eles não estão pegando no lixo quando abrem o lixo, pegando no lixo, se eles estão lavando adequadamente a mão, se eles estão, sei lá, espirrando e lavando adequadamente a mão, se eles estão fazendo adequadamente o preparo do alimento para não haver contaminação cruzada. Então, isso é uma forma de implantação das boas práticas. E cabe a você, como consultora, dentro desse serviço de alimentação, você fazer esse treinamento, essa capacitação, você ser uma pessoa que está trazendo as boas práticas para esse serviço de alimentação, especialmente para esses consultores. Outra forma muito bacana de demanda de consultoria, que dá para fazer até de forma remota, se chama capacitação dos manipuladores de alimentos. Eu até participei não só na pandemia, mas até mesmo agora, em que eu fiz capacitações de manipuladores de alimentos de forma remota. Deu super certo, a gente fazendo no Meet. Então, é uma coisa que é obrigatória, por lei, é demandada, e você, como um nutricionista, como uma pessoa da área de serviço de alimentação, pode fazer essa capacitação em serviço de alimentação. Estou colocando aqui umas oportunidades para vocês nessa área de consultoria. E daí eu pergunto para vocês se vocês estão entendendo, se vocês já participam de consultorias, já fazem consultoria em serviço de alimentação, ou se vocês querem começar a consultoria em serviço de alimentação. Eu conheço algumas pessoas que entraram aqui no chat, outras pessoas que são novas. Fico muito feliz da participação de vocês aqui nessa live sobre consultoria. Obrigada pelas novas pessoas que estão chegando aqui. Prazer em conhecer vocês. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, eu vou estar respondendo. Eu vi aqui uma pergunta. Tem uma pergunta aqui que é: qual o serviço de consultoria tem maior ticket médio? Ótima pergunta. A consultoria que tem maior ticket médio é a consultoria de fichas técnicas. Isso porque as fichas técnicas, elas são... O restaurante não faz só uma ficha técnica, normalmente ele faz fichas técnicas de muitos pratos. Ela tem um valor alto, né, segundo o nosso sindicato. E eu te digo que é uma consultoria de alto ticket médio. Segundo o sindicato, a segunda consultoria de alto ticket médio é a elaboração de manual de boas práticas e POPs. Para o sindicato do Ceará, a elaboração de manual de boas práticas, POPs e fluxograma gira por volta de R$3.000, certo? A elaboração de manual de boas práticas e POPs. Com fluxograma, tá? Sem fluxograma, daí você, sei lá, tira R$1.000 de fluxograma, R$2.000, elaboração de manual de boas práticas e POPs. A M. Medeiros faz o curso de gastronomia. Você pode fazer fichas técnicas, viu? Você pode... eu não sei se você pode fazer rotulagem nutricional. Creio que não.
e não ser essa questão de elaboração de manual de boas práticas e POPs. A questão de elaboração de manual de boas práticas e POPs, viu, vai depender do seu da célula de vigilância sanitária do teu município. Alguns vão aceitar que o gastrônomo faça manual de boas práticas e POPs, outras células não. Aqui em Fortaleza, o gastrônomo não pode fazer manual de boas práticas e POPs. Tanto é que eu já fiz elaboração de manual de boas práticas e POPs para restaurantes que tinham gastrônomo. O gastrônomo até me explicou tudo, como é a questão do restaurante para eu fazer as fichas técnicas, mas ele não podia assinar essa documentação sanitária. Então, te digo por ordem que o serviço com maior ticket médio é a ficha técnica, acho que pelo volume. Depois, o manual de boas práticas e POPs e, por fim, a rotulagem nutricional. Mas a rotulagem nutricional, o bacana é que sempre também tem muito volume, então o teu ticket médio se torna mais alto, sabe? Qualquer dúvida, a gente tem aqui a parte de perguntas, tá certo? Vocês podem me perguntar. No meu Instagram, na minha bio, acesso às nossas promoções de Black Friday. Nós vamos ter nossos cursos e materiais didáticos em Black Friday. Quais são os cursos que eu tenho e que vão estar em Black Friday? A gente tem um curso completo da RDC 216, são 88 aulas, porque são os 88 itens da RDC completamente comentados, então são 88 aulas, mais 12 aulas que foram aulas tira dúvida. Nós vamos ter o curso de fichas técnicas, entendendo fichas técnicas na prática, 12 módulos falando sobre fichas técnicas, então vocês vão aprender tudo sobre fichas técnicas. O curso de elaboração de manual de boas práticas e POPs. E a gente vai ter um curso que é como iniciar uma consultoria em serviço de alimentação. Então, todos esses cursos vão estar com desconto e o nosso material didático vai estar com 50% de desconto. Então, e-books que estão de R$ 99 vão ficar pela metade do preço. E daí é só vocês entrarem no link da minha bio, que vai ter o acesso ao nosso grupo exclusivo de descontos, e daí participar e aproveitar para adquirir esses cursos para vocês se aperfeiçoarem nessa área de consultoria em serviço de alimentação. Bem, eu agradeço muito a participação de vocês nesse momento que vocês estão almoçando. E daí, sexta-feira a gente se encontra para mais outra live, tá certo? Não se esqueçam de entrar no nosso grupinho no link da minha bio. Obrigada pela participação de todo mundo. M. Medeiros, fala comigo para a gente falar sobre os nossos cursos e do que você precisa, tá bom? E sexta-feira a gente fala um pouco mais sobre essa área de alimentação coletiva, consultoria. Obrigada pela participação de todo mundo. E fiquem com Deus, tá bom? Um beijão. Tchau, tchau. Deixa eu ver como é que eu sou. Beijo, beijo. Tchau, tchau.